Quem são os inimigos do povo brasileiro de fato? 105 bilhões de reais. Como que uma pessoa chega a esse nível de patrimônio? Se você ganhasse 1 milhão de reais por mês sem gastar um centavo, você levaria 8.750 anos para chegar nesse valor. Vamos lá. Americanas. Quem são Beto Sicupira e Paulo Lemann, alvos de operação da Polícia Federal? Reportagem do Metrópolis, reportagem do dia 20 de hoje, né? 25 de junho de 2026, pelo Carlos Rajdlewski. É complicado esse nome. Caralho, que nome. Ambos estão entre os maiores bilionários do Brasil e foram membros ativos do Conselho de Administração das Americanas. Guardem esse nome. Beto Sicupira e Paulo Lemann. Esse safado. Pois é. Entre os cerca de 10 alvos da segunda fase da Operação Disclosure, que investiga... Disclosure. Fala você a operação para nós. Operação Disclosure. Obrigado. Que investiga a fraude nas Americanas e foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira a ex-executivos da varejista e de bancos. 2 nomes, contudo, chamam a atenção. Carlos Alberto Veiga Sicupira, que é a foto em destaque que a gente viu, e Paulo Alberto Lemann. Eu acho que vai falar aí, ó. Sicupira, conhecido como Beto Sicupira, é um dos empresários mais ricos e influentes do Brasil. Ao lado de Jorge Paulo Lemann, pai do Paulo Lemann, que é o que está sendo investigado nessa fase da operação, e Marcel Telles, ele fundou o grupo de investimentos 3G Capital. O trio construiu um império empresarial de alcance global, que inclui marcas como a cervejaria AB InBev e o Burger King, além das Americanas. Beto Sicupira iniciou sua carreira no Banco Garantia, onde se juntou à dupla Lemann e Telles. O pequeno grupo criou uma cultura de gestão baseada em meritocracia. Muito bom. Ah, meu caralho. O pequeno grupo criou uma cultura de gestão baseada na meritocracia e numa política agressiva de corte de custos. Conhece isso? Esse discurso é famoso em algum lugar? Está bem famoso, né? Nunca vi. Pois é. Na lista de brasileiros bilionários da Forbes, Sicupira ocupa o 8º lugar, com patrimônio estimado em 6,9 bilhões de dólares, algo que gira em torno de 36 bilhões de reais. Paulo Alberto Lemann é filho de Jorge Paulo Lemann, o sócio de Sicupira e Telles no 3G e expoente entre os bilionários brasileiros. Sua fortuna é estimada pela Forbes em 20,3 bilhões de dólares. Eu vou repetir para você. A fortuna do Jorge Paulo Lemann é estimada pela Forbes em 20,3 bilhões de dólares. Isso dá em torno de 105 bilhões de reais. 105 bilhões de reais. Beto Sicupira e Paulo Alberto foram conselheiros das Americanas, com ativa participação na gestão da empresa. Ao longo das investigações sobre o escândalo, foram expostas diversas mensagens que ambos trocaram com executivos da companhia, notadamente por Paulo Alberto. Mas até aqui não foi divulgado qualquer material que indicasse que ambos soubessem da falcatrua armada pelos gestores da varejista. Em setembro de 24, ambos anunciaram que deixariam o conselho de administração da empresa, pouco mais de um ano depois que as fraudes contábeis vieram à tona. Por meio de nota, a LTS, a holding e escritório de investimentos da família de Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles... Desculpa, vou ler de novo esse parágrafo que eu li errado. Por meio de nota, a LTS... a holding e escritório de investimentos das famílias de Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, os principais acionistas americanos, que também representam Paulo Alberto Lemann, informou, abre aspas, os acionistas de referência das Americanas foram surpreendidos pela operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta, dia 25. A operação, como é que é? Disclosure. Obrigado. As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal ao longo dos últimos anos, inclusive com base em acordos de colaboração premiada, indicam que o Conselho de Administração e os acionistas de referência foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da companhia. Vou ler de novo para vocês, porque isso é importante. As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público ao longo dos últimos anos, inclusive com base em acordos de colaboração premiada, indicam que o Conselho de Administração e os acionistas de referência foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da companhia. Os acionistas de referência entendem que a operação integra o curso regular das apurações em andamento e reiteram seu compromisso de colaborar plenamente com as autoridades competentes
para o esclarecimento dos fatos, como vem fazendo desde 11 de janeiro de 2023, quando tiveram conhecimento das fraudes contábeis. Até o momento, as defesas não tiveram acesso à íntegra da decisão judicial que fundamentou a medida, razão pela qual aguardam mais informações para eventual manifestação complementar. Uau! Quer falar as contas que você fez, Fê? Para nós? Vou falar assim por cima, porque assim, eu peguei a fortuna do nosso Jorginho. São 105 bilhões de reais. Como que não se chega com salário, não se chega com o trabalho. A pessoa chega nesse número por participação em empresa que cresce exponencialmente, juros composto, ativo, e umas ações como essas que a gente está vendo das americanas também. Então, assim, só para vocês terem uma noção, porque quando a gente fala 105 bilhões, não dá para ter a dimensão do que é esse dinheiro. E por que as pessoas buscam essa quantia de dinheiro, né? Porque a partir de um certo momento, o dinheiro ele deixa de ser uma ferramenta de se comprar coisas, casa e carro. Assim, chega um momento que a pessoa já pode comprar tudo infinitas vezes e o dinheiro vai sobrar. Então, para que serve esse dinheiro? Por que as pessoas buscam isso? Porque se torna poder político. Então, o objetivo dessas pessoas é montar essas bancadas que a gente sabe que existe, né, na política brasileira, e em outros, porque esses caras não estão só envolvidos em política brasileira, né, imagina. Mas esse dinheiro se transforma em poder político, em bancada, para que, a partir disso, eles possam moldar a política daquele país para benefício próprio. Então, assim, é uma coisa descomunal, de outro planeta. Na verdade, não é de outro planeta, é desse planeta, do planeta capitalista. Ele que causa isso. Mas só para vocês terem noção do tamanho dessa fortuna, se você ganhasse R$1 milhão por mês sem gastar um centavo, você levaria 8.750 anos para chegar nesse valor. Se você ganhasse R$100 mil por mês, que assim, é muito dinheiro, mas assim, já é mais possível, se é que eu posso usar essa palavra, poupando tudo, você chegaria em 105 bilhões de reais em 87.550 anos. Agora, um médico ganhando 15 mil reais por mês, poupando tudo, levaria 583.333 anos. Então, a gente precisa refletir. Para que serve um bilionário? Para que serve ter essas pessoas na nossa sociedade? Eu deixo essa pergunta em aberto para vocês. E aí, eu vou complementar com só uma reflexão rápida, porque nesse momento de polarização política que a gente vive, a gente perde um pouco a capacidade de identificar quais são os nossos reais inimigos, né? Quando a gente se entende como população trabalhadora, como população que vive do nosso trabalho, a gente vive do nosso trabalho. Se eu parar de trabalhar, se o Renato parar de trabalhar, se as nossas famílias pararem de trabalhar, a gente não tem o nosso dinheiro de subsistência, a gente não é rentista, a gente não vive de renda, a gente não... e eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com isso, muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, ou que vão assistir esse corte, se identificam com a gente nesse sentido. E a gente se perde um pouco na hora de identificar quem são os nossos reais inimigos. E eu acho que essa situação da Americanas, ela dá pistas muito claras de algumas pessoas que representam quem são os inimigos do povo brasileiro, de fato. Essa fraude nas Americanas, ela surgiu quando a diretoria das Americanas identificou uma disparidade de 25 bilhões de reais em notas de dívidas com fornecedores da Americanas. Em tese, a Americanas comprava adiantado dos fornecedores, pegava empréstimo para pagar essas dívidas,
e ela maquiava as notas fiscais das dívidas, as notas dos empréstimos. Então, depois de muito tempo fazendo isso, eles identificaram um rombo de 25 bilhões entre o que era informado publicamente do que eles tinham de dívida e o que realmente existia de dívida, por conta de notas que foram falsificadas. Esse rombo total chegou até... Aí não existe um valor exato, mas o cálculo passa de 50 bilhões de reais. E a quantidade de fornecedores das Americanas que quebraram na época é incontável. Tem reportagens da época que apontam isso. Esse escândalo começou a ser divulgado dia 11 de janeiro de 2023. Vocês podem achar, vocês podem procurar. Uma série de fornecedores grandes das Americanas quebraram por causa de um rombo. Pessoas comuns, cara. Pessoas comuns. Que dependiam disso para sustentar suas famílias, tá ligado? Exatamente. E perderam sustento, várias, incontáveis. Pessoas e empresas quebraram por conta de um rombo histórico. É a maior fraude fiscal, mas é o maior crime fiscal da história do Brasil. E para mim é impossível imaginar, com a devida vênia, seu juiz, que nomes como Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que eram os 3 principais nomes da 3G Capital, que era quem tinha a maior parte dos fundos das ações das Americanas, para mim é inconcebível imaginar que eles não sabiam que isso estava acontecendo e que eles são meras vítimas. É impossível. É impossível que os acionistas majoritários de uma empresa do tamanho das Americanas e com o porte financeiro que eles tinham não sabiam do que estava acontecendo. E assim, só para colocar, isso é um reflexo também de tipo, por que eles acumulam tanto capital? Justamente para se blindar de como eles acumulam esse capital. Exato. Tá ligado? Exato. Porque, assim, essas pessoas não vão pagar pelo que elas fizeram. Esse dinheiro que vira poder político também vira um poder de não ser preso, tá ligado? Exato. De não se posicionar frente à justiça como uma pessoa comum, tá ligado? Exatamente. Vai você deixar de pagar seus impostos? Imagina. Então, assim, é um exemplo claro é um pequeno exemplo, na verdade, de como essas fraudes, eles chamam de fraudes para ficar bonito na reportagem, mas são crimes financeiros, crimes fiscais, passíveis de punição, passíveis de cadeia, enfim. Como isso atinge a nossa vida, a vida do povo trabalhador no fim da linha. De novo, uma série de fábricas, uma série de fornecedores, uma série de pequenos comércios, pequenos e médios comércios, foram diretamente impactados pela fraude, pelo crime que foi cometido ao longo de vários anos pela diretoria da Americanas. Crimes fiscais, de um rombo que chega a 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. E os responsáveis diretos por esse crime continuam soltos. Os nomes dos verdadeiros inimigos nossos, por mais que a gente se convenha a citar que é político A, B ou C, essas pessoas, esses políticos A, B ou C, a gente pode às vezes nomear como Nicolas Ferreira, a gente pode nomear como Flávio Bolsonaro, a gente pode nomear como a Zanata, a Deton, enfim. Eles são quem representa os interesses de nomes como Jorge Paulo Lemann, de nomes como Beto Sicupira e de nomes como Marcel Telles. O Lemann fundou o Instituto Lemann, que é como se fosse uma think tank que procurava estudar a política brasileira de uma forma diferente, procurava propor novas ideias, dar uma refrigerada na política brasileira. E lançou nomes na política, nomes como Tabata Amaral. Outra desgraçada que eu votei. Que existem investigações que apontam que 2/3 do Senado dos Estados Unidos recebe verba diretamente de entidades israelenses, assim como a Tabata Amaral também. Por isso que a Tabata Amaral propôs um projeto de lei que equiparava qualquer crítica feita ao Estado de Israel a antissemitismo. É aqui que eu estou querendo chegar, de falar quem são os verdadeiros inimigos. A Tabata Amaral, ela não é a inimiga. Ela é a testa de ferro.
de quem é o nosso inimigo. Eu só queria deixar essa reflexão, porque eu acho que isso é muito importante, tá ligado? Perfeito. É isso. Não tenho mais nada para falar também. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal. Deixa um comentário aí. Quem que você votou em 2018? Você votou na Tabata Amaral? Tem gente que nem vai falar. Você votou no Ciro Gomes? Você votou em Jair Messias? Você votou em Nicolas Ferreira? Deixa aí. Vamos ver.